bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. Queridos, a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Devemos nos alegrar nele. É o que a palavra de Deus disse. Às vezes pode ser um dia, de uma certa forma, ruim, na nossa visão, na nossa maneira de pensar, principalmente no momento que o mundo vive, que o país vive, pessoas perdendo parentes, amigos próximos, pessoas que talvez não iriam partir agora se não fosse o coronavírus. É verdade que a Bíblia diz que Deus dá e Deus tira. A Bíblia diz que Deus levanta, Deus abate, enriquece, empobrece. A Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó ele retornará. Esse momento de partida é ruim. Ninguém quer entender, quer aceitar. Principalmente quando é de uma forma que a pessoa entende que se não fosse aquela situação, a vida estenderia. Mas esse é um ensino bíblico. É ensino bíblico, né? Ensino da palavra do Senhor. Certo, queridos? Por isso que é bom lembrar que a Bíblia diz que a morte do ímpio não é agradável a Deus, mas a morte do justo, ela é agradável a Deus. Então que o Senhor Deus nesse dia possa dar graça, glória, livramento, paz à sua vida, à sua família, em nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus possa usar de misericórdia. Mas como disse o Senhor Jesus, no momento de dor, ele disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, seja feito conforme a tua vontade. Que o Senhor nosso Deus possa usar de misericórdia e passar o mundo, passar o nosso país neste momento. Por outro lado, que seja feita a vontade do Senhor, como disse Jesus. Pai, se possível, passe esse cálice. Não seja feita a tua vontade. Queridos, mas Jesus era alguém centrado, era alguém focado. Jesus, uma certa vez, as pessoas queriam apedrejá-lo. Ele saiu dali. Puxa, mas estaria Jesus fugindo da morte? É porque Jesus sabia que não era chegada a hora dele, que ele não veio para morrer a pedradas. Certo? Os apóstolos, quantas vezes eles foram presos, receberam milagres, foram soltos, anjos abriram prisão para apóstolos, ocorreram milagres, que eles escaparam. Paulo sofreu por 3 vezes, escapou, até que chegou o momento deles padecer. Mas eles padeceram só no momento que foi de Deus. Como Paulo disse: olha, eu guardei a carreira, né? Venci, estou aqui. Mas tempo antes disso, quando queriam matar Paulo, ele disse assim: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Vocês vão me matar? Se eu viver, eu vou viver para Jesus. Se eu morrer, é lucro, porque eu vou para a glória. E ali Paulo não morreu, não foi morto, permitiram ele por mais algum tempo pregar a prisão, um homem que pregou o evangelho até na prisão. Certo, queridos? Então, a pessoa, ele poderia estar preso, mas ele disse que a palavra de Deus não estava algemada. É tempo de angústia sobre a face da terra, é tempo de justiça divina, ira divina, é tempo de julgamento, é tempo de pandemia, mas a palavra de Deus, ela não está em pandemia. A sua fé não pode estar em pandemia. Sua coragem, sua unção, o poder de Deus na sua vida, este não pode estar em pandemia. Amém? Entenda isso, meu querido, minha querida. Aleluia. Aí eu tenho certeza que tu terás um bom dia. E hoje, aqui na meditação em número, nós estamos no capítulo 27, que fala a lei acerca das heranças, certo, queridos? O versículo do 1 ao 7 fala assim: chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das filhas: Malá, Oglá, Milca e Tissa. Tá, eles chegaram. Para quê? Qual é o alvo? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo? Você pertence a esta família, irmão desse? Tá, eles chegaram. Apresentaram-se diante de Moisés
e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Tá, eles chegaram. Qual o objetivo de procurar Moisés? O que estava sucedendo? O que estava acontecendo? Qual o motivo de você se aproximar de Deus? A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele é o galardoador daqueles que os buscam. É o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus. Então eles se aproximaram de Deus. Qual o alvo? Qual o objetivo? Esta manhã, qual o seu alvo? Qual o seu objetivo? De levantar de madrugada pela manhã para buscar a Deus. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O que está no seu coração? O que está na sua mente? Qual é o seu propósito? Então, apresentar-se diante de Moisés e diante de Eleazar. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Olha aí, que Coré foi rebelde e morreu. Então, só que ele estava dizendo, olha, o papai não foi rebelde. O papai, ele não estava ali contra Deus, contra Moisés. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Se Moisés levantou a causa delas perante o Senhor, falou o Senhor a Moisés dizendo, olha aí, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então você lê uma história aqui, mas o que quer dizer essa história? O que eu vou tirar daí? O que Deus vai falar? Então, queridos, elas estavam questionando o direito delas, porque o papai delas havia morrido. Ele pertencia ao grupo de Coré. Coré morreu porque foi rebelde a Deus. Só que ele estava no grupo de Coré, mas ele não foi rebelde. Ele era temente a Deus. É aquele detalhe, às vezes você está casado, casada, com uma pessoa que não teme a Deus. Às vezes seus pais não temem a Deus. Às vezes seus tios não temem a Deus. Às vezes você é de uma família que não teme a Deus. Às vezes você é de uma geração que não teme a Deus. Mas acontece que você teme a Deus. Você aprendeu a aceitar Deus. Você aprendeu a converter. Você aprendeu a mudar de vida, mudar de rumo. Você viu que o caminho dos seus pais não era o caminho do Senhor. Você viu que eles praticavam a idolatria. Você viu que eles não entendiam o que era se converter, o que era aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Então o que você fez não foi, vou mudar de igreja, vou mudar de religião. Não. As pessoas pensam que a pessoa muda de igreja, religião. Não, não é isso. Mas é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E é lógico, estar numa igreja onde vai estar lhe transmitindo esta palavra de salvação. Aquela igreja onde vai estar despertando a sua fé em Cristo Jesus. Certo, queridos? Então, nós vemos aí o direito das mulheres, porque você vê que foram mulheres, olha só, olha aí mulheres, e foram mulheres que foram buscar esse direito. Então nós temos um tema aqui, o direito das mulheres. Desde a criação, o Altíssimo honrou as mulheres e dispôs meios para suprir suas necessidades. A desvalorização e os maus tratos que elas sofreram ao longo dos séculos se deve exclusivamente à maldade do ser humano, pois tais atitudes não encontraram respaldo no Senhor nosso Deus. Está vendo, queridos? Deus abençoa você, mulher, que está aí. Quem é que sempre está aí 5 horas da manhã buscando a Deus de madrugada? As mulheres. Quem é que mais para assistir a mensagem, a pregação? As mulheres. Será que é porque trabalha menos que os homens? Não, negativo. Ela levanta cedo, daqui a pouco sai trabalhar fora, amar o dia. Outras se fica em casa, hoje é sabadão, dia de limpeza, dia de faxina, dia de caprichar para tirar a teia de aranha, dia de tirar a sujeirinha do canto, dia de lavar e por aí vai. Sábado é um dos dias que as mulheres às vezes mais dedicam, inclusive a mulher que trabalha fora e que folga no sábado.
Certo, queridos? Então, quero dizer para você, mulher que está ouvindo essa palavra, Deus te honrou sim. É o pecado da humanidade, é o pecado principalmente através da sociedade, principalmente através do homem, que muitas vezes manipulou a mulher, desonrou a mulher e fez a mulher sofrer, ser ridicularizada, ser aproveitada. Muitos, me desculpe o que eu vou dizer, às vezes aproveita do corpo, aproveita da carne e depois passa os anos aí, troca. Como diz aquela brincadeira, né? Troca de 40 pela de 20, essas brincadeiras que na verdade são sérias. Muitos assim agem, mas saiba que Deus honra a mulher, sempre honrou. Você via que foram mulheres que se aproximaram de Moisés, que se aproximaram de Deus, e Deus ouviu. É por isso que quem mais ora é a mulher. É verdade que o pecado também entrou através da mulher. A mulher é que foi lá comer a fruta, né? Mas tem um detalhe também, ela comeu porque Adão também não vigiou, não deu a ela a cobertura devida que ela precisava. Ou ela comeu, era só Adão ter falado, eu não vou comer, mulher, você agiu errado. Se ele não comesse, se viesse alguma punição, iria vir só sobre a Eva, não sobre ele e a raça humana. Então, saiba disso, mulher, Deus honra você, compartilhe essa palavra. Sabe o que eu peço? Que se você compartilhar, todos os amigos do seu Face vão ver e serão alcançados pelo Evangelho. Quantas mulheres que você conhece aí que está sofrendo, que apanha, é judiada de todas as formas, às vezes pelo cônjuge, às vezes pelo companheiro, às vezes pelos próprios filhos, certo? É importante essa palavra para erguer, para levantar. Quando as mulheres estão aí abatidas, angustiadas, deprimidas, cabisbaixas, sofrendo, elas precisam de uma palavra que jogue elas para cima, que desperte nelas aquela fé, aquela autoestima. Olha, hoje eu vou tirar o meu chapéu tanto para as mulheres, já que Deus está tratando aqui das mulheres, está honrando as mulheres. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Nós temos agora o nosso canal, Humberto e Vilca Leles. Se inscreva no canal, dá um sininho, dá um joinha, nos abençoe para que essa mensagem chegue e levante tantas mulheres que você sabe que estão aí deprimidas, angustiadas, sofrendo. Então aquelas mulheres, elas não aguentavam. Então elas buscaram a Deus, elas buscaram a direção de Deus, e Deus a ouviu, e Deus a honrou. Ó. Aí, ó, no versículo 2 e 3 fala de Zelofiade, ó, não morreu no deserto devido à rebeldia dos que se voltaram contra Deus e Moisés, mas devido à incredulidade passada pelos 10 espias, olha aí, é por isso que ele morreu. Ele não foi contra Deus lá, Coré, mas os 10 espias passaram uma mensagem negativa. Ele infelizmente creu. Tem muitas pessoas que têm um bom caráter, uma boa personalidade, são joias, são bacanas, são pessoas de Deus, mas às vezes ouvem conselhos errados. Às vezes a gente fala, por exemplo, gente, tocante a dízimo, oferta, quantas pessoas que às vezes não exercem a fé e fazem e praticam porque ouve pessoas erradas. Às vezes são pessoas boas, bacanas, joia, temente a Deus, e que de repente para de tais práticas porque sai ouvindo aqui, sai ouvindo ali. Quantas pessoas que lê a Bíblia, de repente para porque alguém chega lá e a Bíblia é papel, o papel o homem coloca o que quer. Eu já ouvi isso, gente. Às vezes você já ouviu isso, aí a pessoa deixa a palavra de Deus de lado. Ah, orar para quê? Ah, eu oro, quanto mais ora, quanto mais parece, aí a pessoa toma uma postura, uma atitude, ah, não vou orar não. Aí vai levando a fé cristã, como se diz, empurrando com a barriga. Quantos estão aí empurrando a sua fé cristã, a sua fé evangélica, a sua fé em Deus? Vai empurrando, né? Vai levando, como diz aquela música, né? A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esta vida. Depois, mais tarde, surgiu outra, né? Vida leva eu, vida leva eu. Então tem gente que está assim, vai levando a vida, leva eu, e aí vai padecendo, é como ocorreu com ele. Ele não pecou, ele não estava no grupo de Coré, mas ele foi incrédulo. Na hora que Deus falou, a vitória está aqui, a terra está aqui, toma posse, ele não tomou. Ele não foi contado e não ficou herança para os seus filhos. Misericórdia, gente.
Quantos pais estão morrendo e não estão deixando herança para os filhos, nem espiritual? Tem pai que morre e deixa uma herança pelo menos de caráter. Uns deixam uma herança profissional, uns deixam uma herança emocional bem definida, uns deixam herança na área da fé, uns deixam herança financeira, uma casa, um carro, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o pai sábio, ele deixa herança para os filhos. Então é onde ele padeceu. Então, agora que os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã, as filhas dele não poderiam assumir uma herança. O sistema patriarcal vigente permitia que o pai deixasse as suas terras apenas aos filhos do sexo masculino. Ainda tinha isso aí. Essa determinação visava proteger as propriedades dentro das tribos para que a porção dada a cada uma permanecesse nelas ao longo dos anos, certo, queridos? Então, era uma lei que tinha. O pai abençoava o filho homem herdava, quando ele ia morrer, ele abençoava o seu filho, e assim ia ficando ali aquela terra. Às vezes perto de você e tem lotes, de quem é? Isso aqui é da família tal. É porque foi passando, né? Então, querido, essas mulheres, elas poderiam, diante dessas leis aí, só que ela é mulher. Ela falou, e agora? Nós vamos herdar o quê? Papai morreu, nós somos mulheres, ele morreu. Se ele tivesse filho homem, ficava para o filho homem. Mas ele não tinha homem, tinha mulher. E agora? Elas vão ficar sem nada? Então foi aonde que, chorando, elas poderiam se juntar para murmurar, chorar ou se acomodar à situação. Olha só, queridos, diante daquela situação, elas poderiam ou murmurar, pois é, elas poderiam chorar o resto da vida, ou então, fazer o quê? É assim mesmo. A lógica seria essa. No entanto, tiveram uma atitude de coragem e confiança e recorreram ao Senhor. Que lindo, né, gente? É como esse momento que o mundo atravessa, que o país atravessa. Quantas mulheres estão só murmurando, outras só chorando. É minha cruz, esse homem é minha cruz, esse meus filhos é minha cruz que Deus me deu, eu vou carregar até a morte, é a minha cruz. Essa seria a lógica, né? Mas elas fizeram diferente. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar com Deus, eu vou falar com Moisés, eu vou lá, eu vou dizer que não está certo, que não é justo. O papai morreu, mas ele não estava no time do Coré, ele não se revoltou contra Deus, apenas ele cometeu pecados da incredulidade que outros cometeram. Não, nós precisamos. Então, irmã, clame a Deus. A mulher, sim, o pecado entrou através dela, mas a salvação também foi ela que trouxe o Senhor Jesus Cristo. Foi o ventre de uma mulher que Deus usou para vir à terra encarnado em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, está vendo como nosso Deus age? Você vê na Bíblia, quem às vezes mais orou, buscou a Deus? Mulher, louvado seja o Senhor. Então, querido, no versículo, glória a Deus. Então, no versículo 4 aí fala, por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Das 5 filhas de Zelofeade, não era propósito. Eram 5 filhas dele. Então, o propósito das 5 filhas do Zelofeade não era se rebelar contra a vontade de Deus. Olha aí, queridos. Não era se rebelar contra a vontade de Deus. A reivindicação delas tinha a finalidade de preservar o nome e a memória do pai. Por isso, venceram a vergonha, venceram o medo, foram até a tenda da congregação para falar com Moisés, para falar com os sacerdotes, para falar com os príncipes do povo.
Moisés levou à casa delas, e a quem havia criado a lei, e ele prontamente a atendeu. O Altíssimo considerou, queridos, justo o apelo das mulheres, de maneira que mudou a lei estabelecida por ele mesmo. O versículo 7 a 11 vai dizer assim, ó: e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Viu como é que mudou a lei? A lei era, o pai morria, passava a herança para o filho, principalmente o filho mais velho. Não tinha filho mais velho, passava para o mais novo. Então a lei aqui ele mudou. Ó, agora morreu, não tem filho, vai passar para sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Olha só. O homem morria, deixava para o filho. Se ele não tivesse filho, deixava para a filha. Se não tivesse filha, então ficava para o irmão dele. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Olha só, é interessante, né? Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que sua. Isto, está vendo como é que mudou? Porque era para o filho. Só que aqui surge uma situação, o homem não tinha filhos, só tinha filhas. Então ele mudou a lei, olha, o homem morreu, não tem filho, deixa para a filha. Se não tiver filho, vai deixar para o irmão dele. Se não tiver irmão dele, deixa para o parente mais próximo. É lei, estava resolvida a questão aí de terras, de herança. Você vê que até isso o nosso Deus quer resolver. Você tem um problema na justiça para ser resolvido? Você tem um problema de herança para ser resolvido? Saiba que o nosso Deus, até isso ele resolve. Você tem problemas na justiça? Você tem problemas de terra, de casa? Vamos buscar a Deus. Lógico que hoje tem um advogado, hoje tem um juiz, né? Hoje tem um cartório para fazer tudo isso aí. Mas você vê que Deus não quer que fique em confusão a sua casa, a sua herdade. Nesse instante, Deus está falando aqui comigo, que eu conheço uma família aqui que está vivendo um momento assim, e eu tenho que buscar a Deus. Como é que eu vou orientar? Está aqui na Bíblia. Deus não quer que fique em confusão. Deus não quer que a sua família tenha morte e fique confusão por causa de terra, por causa de herança. Tem uma irmã aí que está aí me vendo que tem uma bênção para receber, viu? Sua bênção vai chegar, nós vamos orar, tá vendo aqui, ó? É propósito de Deus. Deus não quer ver nada enrolado aí na herança da sua casa, na herança da sua família. O que é teu, e Jeová vai tocar e vai quebrantar, vai tirar essas barreiras aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí do versículo 15 a 17, ó, Moisés, ele pede a Deus, ó, Deus anuncia a morte de Moisés. Então, no 15, então falou Moisés ao Senhor, dizendo, Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés viu que estava chegando a hora dele partir, então ele já estava pedindo a Deus para colocar alguém de posição no lugar dele. Ele pede a Deus um sucessor para cuidar de Israel. Mesmo diante da notícia de sua morte, seu único pedido foi em favor daquele povo. Deus fala com ele, ele faz, ele pede para Deus, então levante alguém no meu lugar, cuida desse povo, são ovelhas que não podem ficar sem pastor. O que você diria se Deus falasse que você vai morrer? O que você pediria para Deus? Aí no versículo 18 nos fala, então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a sua mão sobre ele. Então é a hora que Deus, Josué, ele tinha muitas qualidades para suceder a Moisés, certo? Mas a principal delas era possuir o Espírito do Senhor. Olha que lindo e bacana. Ele possuía o Espírito de Deus. Era um homem que entendia Deus. Era um homem que sabia o que o nosso Deus queria, o que o nosso Deus desejava. Então ele assim assumiu o lugar de Moisés. Que bênção, glória a Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Deus hoje falou conosco na área de propriedade, não é?
Então vamos orar. Você tem propriedade? Você tem problema de casa? Você tem herança para deixar? Você tem herança para receber? Como é que está a papelada da sua casa? Se você morrer hoje, não vai ficar confusão? Como é que está? É tempo de colocar a casa em ordem. Coloque a mão no seu coração. Querido Espírito Santo, eu te amo. Ah, Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Ah, Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela tua presença nesta manhã. Obrigado pela maneira como tu falaste conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus, que essa palavra seja compartilhada. Que muitos possam ter acesso a esta palavra. Que muitos possam experimentar uma mudança na sua vida graças à tua palavra, Senhor. E nesta oração de hoje, eu quero colocar aqui as pessoas que estão vivendo com dificuldade. Aquelas pessoas que não têm uma casa própria. Aquelas pessoas que se morrem hoje, o pai, eles não têm nada. Aquelas pessoas que se o líder da família morrer, vão ficar em dificuldade até para pagar o aluguel. Meu Deus, aqueles homens que não têm o INPS, aquelas famílias que não têm direito a uma aposentadoria, aquelas famílias que só dependem do sistema único de saúde. Meu Deus, aquela família que só depende unicamente da escola particular, da escola do governo, que agora está fechado, seus filhos sem aprender, os de escola principais estão tendo aula online. Oh, meu Deus da glória, tu sabes que é muita injustiça nessa face da terra. Meu Senhor da glória, tenha misericórdia do pobre, tenha misericórdia do órfão, tenha misericórdia daquele que está abandonado, desamparado, Senhor, daqueles que moradores de rua, é sem teto, é sem terra e tantas outras coisas. É verdade que há aqueles políticos que acabam tirando proveito disso, meu Senhor da glória. Meu Deus, levanta homens, este ano é ano de eleição, levanta homens de coragem, de unção, desperte homens honestos nesse país, porque votar temos que votar, eleger temos que eleger, mas até aqui, ó Deus, são homens maus, homens corruptos que têm sido eleitos. Muda, abra a mente do povo brasileiro, que eles entendam que esses homens é o que vão fazer leis, e é eles é que podem fazer leis justas para distribuir rendas e o povo ser abençoado. Damos de graça e de misericórdia, mais uma vez, dai cobertura ao nosso presidente que tem procurado fazer a diferença. Abençoa as áreas mais pobres de nosso país também, usando de misericórdia e de compaixão. Meu Deus, aquelas pessoas que estão com problema de herança, problema de terra, aquelas famílias que estão brigando, oh Senhor, use de misericórdia. Pai, aquelas famílias que os pais morreram e hoje está na dependência do juiz terminar o inventário, esses inventários que seguem, esses inventários que estão há anos, esses inventários que nunca saem. Toca nesses juízes, toca nos advogados, aqueles inventários que estão presos, que estão amarrados. Meu Deus, aquelas pessoas que têm uma propriedade para vender, toca, abençoa. Aquele que tem uma herdade, que está precisando de vender para colocar sua vida financeira em ordem, para organizar suas finanças, toca. Dá sabedoria àquele que tem dívidas para sanar, para colocar em dia. Opera, meu Deus, o teu servo Paulo diz, a ninguém devais a não ser o amor. Então que neste dia o Senhor possa estar dando ordem aos teus anjos nestas questões para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmão, você conhece alguém que está com problemas de herdade, essas coisas? Compartilhe com essa palavra, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu vou mandar para depois você, agora eu vou editar para colocar lá no canal do YouTube, depois eu mando para você, para o seu WhatsApp, fica mais fácil, você pega, manda para essa pessoa. Ah, ela não é crente, ela não é evangélica, manda para ela, olha, eu estou mandando essa palavra para você, porque eu recebi hoje uma bênção acerca de herança, acerca de terra, é da vontade de Deus resolver o problema de sua terra, é da vontade de Deus o problema da sua casa, está tudo preso, está tudo amarrado, está tudo encrencado, mas é da vontade de Deus te dar uma bênção e haver um livramento nisso aí. E passa para ela sem medo de ser feliz. Se ela não gostar, quem está julgando a bênção fora é ela, não é você. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Houve uma alegria muito grande aqui em transmitir esta palavra hoje. Um beijão.
Glória a Deus.